Aí, gente, agora a gente está aqui resolvendo esse exercício 2 da lista de cálculo 2 da semana 5. E aqui a gente tem que resolver alguma coisa usando um teorema de Green, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que o teorema de Green diz. Imagina que a gente tem uma superfície aqui e eu tenho uma força aqui dentro, tá? Então, ela tem uma direção x e uma direção y, tá? Essa componente, a componente em x dessa força, ela pode variar em y e z, tá? Essa variação em y e z é a variação ortogonal à direção da força. Então, se eu tenho uma força indo num sentido, ela pode variar para cá ou variar para cá, fora do papel, tá? Então, a nossa força que está indo numa direção pode estar variando para as outras direções, ou seja, a nossa força está mudando de direção. E o que dá essa força que muda de direção? Ela dá uma coisa que é tipo uma turbulência. Então, essa variação de direção, ela dá o quanto a nossa força está girando, tá? Ela é uma turbulência da nossa força, ok? E a ideia é que se eu pegar um pedacinho pequenininho aqui, onde eu tenho a força, vamos supor que esse pedacinho é infinitesimal. Então, a minha turbulência é quanto a minha força está variando aqui do lado, ou seja, ela é igual à integral dessa minha força aqui na superfície, tá? Então, só que aí eu vou pegar um outro quadradinho aqui do lado. Eu também vou pegar aqui a minha turbulência. E aí, então, eu também estou pegando nessa direção, nessa direção, nessa direção e nessa direção. E aí, quando eu somar os dois, vocês estão vendo que aqui eu estou descendo e aqui eu estou subindo? Então, essa componente daqui cancela com essa componente daqui. Se eu tiver um aqui embaixo, é a mesma coisa. Então, eu também estou girando aqui no mesmo sentido. Então, aqui eu estou girando para a direita. Então, essa componente cancela com essa componente. Então, no fim das contas, se a gente pegar vários pedacinhos aqui, eu dividir a minha superfície em vários pedaços, e eu pegar a turbulência em cada um desses pedaços, no centro aqui, ó, sempre vai ter um outro pedaço em que está cancelando a turbulência para baixo aqui da peça da esquerda para cima na peça da direita, elas se cancelam. Então, em todo o interior da minha peça, eu vou cancelar as minhas turbulências. E aí o que vai acontecer é que eu só vou ficar com algo nas superfícies de fora. Então, a grande ideia aqui do teorema de Green é que eu vou dizer que a integral em volta aqui, só ao redor, ela tem a ver com a turbulência interna. Cada um desses pedacinhos, ele é uma área infinitesimal que a gente vai chamar de dA. E ele tem uma turbulência que a gente representa pelo rotacional da força, que é a derivada na direção oposta, tá? Eu tenho uma força, eu tenho um rotacional dessa força num pedacinho de área dA, então eu vou multiplicar pelo dA, só que eu tenho vários dAs, então eu vou integrar todos eles e eu vou falar que isso é a integral de superfície, que a gente representa assim, é uma superfície fechada, tá? Da minha força na componente. Então, aqui, ó, aqui se a minha força apontando para cima, eu vou pegar nesse pedacinho aqui, eu vou pegar a força nessa direção, nesse pedacinho eu vou pegar a força nessa direção, ou seja, só contribui a força na direção do pedacinho, do deslocamento. Então, tem que ser a força, o produto escalar com o dL, tá? Aqui tem uma coisa muito importante também. Esse produto que a gente está fazendo aqui, a gente quer a força, o rotacional dentro dessa área inteira daqui. Tá? Por isso que a gente está fazendo um produto assim.
Só que esse rotacional ele é um vetor, e ele é um vetor que ele aponta da seguinte forma. Vocês já ouviram falar na regra da mão direita? A regra da mão direita é o seguinte: com os seus dedos vocês tentam fazer, com a mão direita, tá? Vocês vão fazer os dedos girarem nesse sentido. E para onde vai estar apontando o seu dedão? Seu dedão vai estar apontando para baixo, para dentro da tela do computador, tá? Se o seu dedo da mão direita está girando nesse sentido, seu dedão está apontando para dentro da tela. Essa área aqui, a gente fala que ela está apontando para fora da tela, tá? Numa direção de 90 graus. Então, a gente vai ter uma coisa que tá, esse DA aqui, ele tem um vetorzinho, e esse vetorzinho indica a direção que ele está apontando, que é para fora da tela. Se esse cara aqui estiver apontando para dentro da tela, então a gente vai ter uma coisa apontando numa direção e outra coisa apontando na outra, e o produto deles dá negativo. Então aparece um sinal de menos aqui, se a gente estiver rodando nesse sentido. Mas se a gente estiver rodando no sentido contrário, então aqui também vai ter um sinal de menos, que vai cancelar com esse sinal de menos, e aí os dois vão ficar positivos, tá? Ou seja, isso aqui é positivo quando a gente está rodando no sentido anti-horário e negativo quando a gente está rodando no sentido horário, beleza? Então a gente vai escrever isso aqui. E a ideia que a gente tem no nosso exercício é que esse F vezes dl, quem que ele é exatamente? Ele é o F na direção x, que eu vou chamar de F de x, dx. O F na direção y é uma soma. O F na direção y, dy. E o F na direção z, dz. Só que aqui nesse nosso exercício a gente não tem nada na componente z. Então a gente vai falar que o F de z, o F na componente z é igual a zero, tá? Então, isso aqui, olha só, no nosso exercício, esse cara aqui, ele é o F na componente x, e esse cara daqui é o F na componente y, ok? E o F na componente z é zero. Essa componente y, essa componente x, F na componente z é zero, tá? Então, a gente vai substituir essa integral daqui, a integral de f dl na superfície, por uma integral do rotacional vezes o dA, tá? Eu não falei que o dA aponta aqui para fora da superfície? Para fora da superfície, ele é na direção k. Então, a gente fala que isso aqui é o dA na direção k, ok? E aí vocês vão ver que a gente vai fazer essa integral aqui, e que esse cara aqui, como a gente está integrando, a gente vai fazer no sentido anti-horário, isso aqui vai dar o sinal lá de mais, ok? Então vamos resolver quem que é esse gradiente de f. Então eu vim aqui, já coloquei separadinho aqui pra gente, quem que é o f. O f é um vetor, ele tem a componente x, a componente y, eu devia ter escrito a componente z, eu vou escrever aqui a componente z, então eu vou apagar esse parênteses daqui e escrever zero na componente z, ok? E aí a gente vai fazer o rotacional de f. E por que que a gente escreve o rotacional dessa forma? Agora vai ficar bem claro para vocês. Isso aqui é um produto vetorial. Vocês lembram de produto vetorial? Produto vetorial a gente escreveu um produto, um xizinho ou um chapéu, às vezes a gente escreve com um chapéu, e o outro vetor, tá? E quem que é esse vetor aqui? Esse é um vetor que ele contém as derivadas na componente x, y e z. Então, aí o que a gente vai fazer, na verdade, é o determinante disso aqui. Como é que a gente faz? O determinante não, a gente vai fazer isso aqui mesmo, né? Só que o produto vetorial, ele é um determinante nas direções. Primeiro a gente escreve as direções I, J e K, tá? Quem não se lembra de produto vetorial, aconselho dar uma estudadinha em álgebra linear, tá? Tem alguns vídeos meus que falam de álgebra linear, que mostram como a gente calcula o produto vetorial. Mas o que a gente faz é escrever IJK
Depois a gente vai escrever esse vetor, e esse vetor delta aqui, ele é o mesmo que o do gradiente, ele tem a derivada em x, a derivada em y e a derivada em z. A gente vai escrever del del x na componente x, del del y na componente y, del y na componente y e del z na componente z. E aí o f, ele é esse e elevado a x a 4. Vou escrever só f de x para não copiar tudo. Fx na direção x, Fy na direção y e 0 na direção z, tá? E a gente vai calcular esse determinante. Vocês lembram como calculo um determinante? Eu pego o cara na posição i, multiplico para a direita, somando, vai dar 0, e para a esquerda, subtraindo. E aí tem aquele portal, né? Quando entra aqui, sai do outro lado. Então, na direção i, na direção i, que é a direção de x, a gente vai ter o f de y derivado em z. Então, eu vou ter o del Fy del z. Aí a gente tem na direção j, quem que a gente tem? Para a direita, a gente tem... esse cara aqui era negativo, tá? Então, eu vou botar o sinal de menos aqui, porque ele era para a esquerda. Esse cara aqui, o j, para a direita, ele é o fx derivado em z. Então, del f de x, fx del z. E para a esquerda, a gente tem o 0. E aí a gente tem na direção k, vou escrever embaixo, tá? Só para ter bastante espaço. Na direção k a gente tem, para a direita, a derivada em x do f de y. Então, del f de y del x. E para a esquerda, é um menos. Na direção k a gente tem o del f de x del y. Del fx del y. Ok? Agora vamos ver o fz, o fy derivado em z, é esse cara aqui derivado em z, não tem z aqui. Isso aqui dá 0. O fx derivado em z também não tem z aqui. Se eu derivar isso aqui em z, isso aqui dá 0. Então eu fiquei com isso aqui. O fy derivado em x é esse cara daqui, também não tem x aqui, esse cara é 0 daqui. E aí ficou esse f de x derivado em y, que vai ser igual, então meu rotacional de f vai ser igual a menos esse cara aqui derivado em y. Esse cara aqui não tem y, dá 0, só fica esse aqui, 4y ao cubo. Menos 4y ao cubo na direção k. Ok? E a gente não tinha que integrar o rotacional de f vezes o dA, que era a mesma coisa que a integral do rotacional de f vezes o dA, só que o dA tinha um vetor que era na direção k, né? Então a gente vai falar que é na direção k. Então, esse cara aqui a gente vai multiplicar pelo k vezes o dA. O dA sem direção agora, porque eu substituí o meu dA por dA na direção. O meu vetor dA, eu fiz isso aqui, né? dA é igual a o k vezes o meu elemento de área, tá? Então foi isso aqui que eu fiz aqui. E aí, o meu vetor, esse meu rotacional, esse k multiplicado por esse k aqui, isso aqui dá 1, tá? Se eles tivessem direções opostas, isso aqui ia dar menos 1, ok? Então, isso aqui vai ficar igual
a minha integral de menos 4y ao cubo, então botei o sinal de menos lá fora, tá? Menos 4y ao cubo dA em toda a minha área. Só que quem que é a área que a gente tem que integrar? A gente não vai integrar num retângulo? Então, um pedacinho infinitesimal do retângulo, ele tem um dx e um dy. Então, o meu dA, ele é simplesmente dx dy. Então, isso aqui vai ser igual a menos a integral de 4y ao cubo dx dy, tá? Então, é uma integral dupla, a gente vai fazer duas integrais. O x, se a gente for olhar aqui, opa, é esse daqui. Se a gente for olhar aqui, quem que é o nosso retângulo? Ele tem um vértice que é menos 1 e 1. Aí tem o outro vértice que é 3 e 1. Tem o outro vértice que é 3 e 2. E tem esse vértice aqui, que é o menos 1 e 2, tá? Então, o nosso x está indo de menos 1 até 3 e o y de 1 até 2. Então, a gente vai botar lá nos limites da integral o nosso x indo de menos 1 até 3 e o y indo de 1 até 2, ok? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos a integral... Opa, era 4y ao cubo, faltou um cubo aqui. Eu posso resolver as duas integrais de uma vez, mas eu vou fazer uma de cada vez. Vou primeiro integrar em x, tá? Só para ficar mais claro. Então, aqui a gente vai de 1 até 2. A integral em x disso aqui é isso vezes x. Vai ficar 4y ao cubo vezes o x, com o x indo de menos 1 até 3, isso integrado em y, né? dy. E isso aqui vai ser igual ao menos a integral de 1 até 2 de 4y ao cubo. E aqui eu vou botar o x na posição 3, menos o x na posição menos 1. Então, menos 1 vai dar mais 1 dy. Ok? Então, isso aqui dá 4. Bom, essa integral daqui é y à quarta. Esse aqui vai ser igual a menos... Eu vou tirar esse 4 daqui da integral. A integral de 1 até 2... Opa, a integral de 1 até 2 desse cara aqui. O 4y ao cubo vai ser o y à quarta. Então, eu vou botar y à quarta. De 1 até 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 4. E aí, eu vou botar o 2 à quarta menos o 1 à quarta. O 2 à quarta, ele é 16. E o 1 à quarta é 1. Então, vai ser menos 4 vezes 16 menos 1. Então, a gente chega em menos 4 vezes 15, que é igual a menos 60. Tá? Então, a nossa resposta é menos 60. E aí, a gente vai lá na nossa lista, procurar a resposta menos 60, não tem, então é nenhuma das alternativas. Beleza? Espero que tenha ficado claro o teorema de Green. Essa questão da área apontando para fora é uma convenção, tá? Mas ela é importante. Se a gente inverte essa conversão, a gente tem que inverter também a conversão de quem é o nosso rotacional, da forma como a gente faz o rotacional, que é o I, o J e o K. Essa convenção aqui tem que ser essa aqui, isso aponta para fora, para isso aqui funcionar, tá? Senão ia ter que ter um sinal de menos aqui, mas daria certo também, ter um sinal de menos aí e daria tudo certo. Beleza? É tudo convenção e as fórmulas vêm das nossas convenções e os sinais de menos tem que respeitar as convenções para que isso dê certo.
Bom, quem quiser saber mais, eu sugiro que dê umas estudadas nos livros de cálculo, né? Eu uso o Guidorize, mas existem muitos outros livros de cálculo, tem muita gente usando o Stewart, se eu não me engano, mas vocês fiquem à vontade aí para pesquisar livros. Todos os livros têm suas vantagens e suas desvantagens, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí e é isso aí, bom estudo para vocês. Logo mais eu lanço as perguntas 3 e 4 resolvidas, ok?